olá, bem-vindo a mais uma edição do seu espaço de eleição, a hora da indústria extrativa, espaço de promoção da transparência e também da boa governação na indústria extrativa em Angola. Para esta edição temos como convidado o Dr. Manuel Pembele, membro da sociedade civil na Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extrativas. Portanto, é o nosso convidado e vamos falar, portanto, sobre o princípio da responsabilização do governo perante os cidadãos. O meu nome é Anastácio Sassembele e juntos estaremos neste espaço de audição e também responsabilidade. Olá, Dr. Manuel Pembele, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Anastácio, e bom dia ao vasto auditório da hora da indústria extrativa e todo o cidadão angolano que é o beneficiário da indústria extrativa e dos recursos que o Deus colocou sobre o nosso subsolo. Muito bem, a nossa temática, como já dissemos, é o princípio da responsabilização do governo perante os cidadãos. Eu começo com a seguinte questão: como é que a participação da sociedade civil tem impactado na implementação dos princípios, portanto, da ETA no nosso país? Muito bem. Antes da resposta ligada a esta questão, vamos olhar primeiramente alguns princípios do padrão do próprio sistema do ATI. ATI é um sistema tripartite, enquanto praticamente o país, o alto mandatário da nação, o presidente da República, manifesta o seu interesse em adesão e cria exatamente ou nomeia um funcionário sênior, e depois do funcionário sênior exatamente desemboca a questão de criação daquilo que nós chamamos o grupo tripartite, onde praticamente as indústrias são representadas, o governo é representado e a sociedade civil. Então, a sociedade civil, sendo um grupo importante e essencial nesta temática, na verdade, cabe-lhe, em primeiro lugar, apoiar o processo no que diz respeito à recolha de dados, e essa recolha de dados vai facilitando, no entanto, as ações de advocacia, tanto para as indústrias extrativas para ser mais comprometedoras nas suas questões que podemos dizer do seu projeto sociedade, que nós podemos chamar a responsabilidade social corporativa, e também o próprio governo na questão não só como sócio e gestor prioritário dos recursos naturais, mas sim também como alguém que regula exatamente o sistema através das leis e, para além de regular, a missão de fiscalizar. Então, a sociedade civil, na verdade, tem levado um papel, tem desempenhado um papel fundamental nesta problemática. O exemplo prático é o que aconteceu desde o princípio da adesão em Angola. Angola ao mecanismo de ATI. A sociedade civil começou pela preparação das fichas pelas quais ajudou Angola a ser aceite, e também na recolha das informações, porque a sociedade civil não almeja o almejo da sociedade civil da questão da transparência em Angola quase começa desde a publicação da Lei 91/14, que autorizou nas primeiras instâncias o funcionamento da sociedade civil no nosso país, e a transparência foi sempre um elemento de base em ver que, sem a transparência, os nossos recursos nunca servirão a nós mesmos. E, doutor, tem havido alguma dificuldade, portanto, por parte da sociedade civil nesta influência, portanto, para uma maior transparência na indústria extrativa? Tem havido alguma dificuldade? Bom, a dificuldade nunca faltou e continua, mas já não é nos moldes anteriores.
porque primeiro era difícil o acesso à informação, enquanto faltava este mecanismo que já temos hoje. Hoje estamos aqui com podcast, já é um mecanismo que demonstra que o que era anteriormente já não é o que nós temos. Nós temos que, na verdade, salientar os esforços do governo angolano, não é, sobretudo do nosso presidente, em ter aceito esta iniciativa. Primeiro, tínhamos muita dificuldade de acesso aos dados, né? Praticamente. Portanto, das empresas envolvidas. Das empresas, no setor da indústria praticamente, extrativa. ninguém sabia entre os contratos e, inclusive, de que maneira que as indústrias apareciam numa determinada localidade e começam a minerar. E hoje o cenário já é diferente. O cenário Há, hoje de é facto, mais diferente. informações, as empresas passam, de facto, estas informações. Passam essas informações. Apesar que temos ainda muito por fazer, sabe que este é o segundo para terceiro ano. Para uma Angola de 1975 até aqui, ainda temos muita coisa por publicar, mas, na verdade, o progresso é factível. O progresso é factível, já temos acesso a alguns contratos, já temos algum acesso a credenciais e também já temos reuniões que, na verdade, nos facilita a entender, a compreender o que a Indiama publicou, o que a empresa como Catoca, o que, por exemplo, as empresas petrolíferas estão publicando. Então, esses dados nos ajudam. E não só, mas também estamos bem-aventurados porque já este diálogo que passa nos níveis formativos, hoje muitas empresas petrolíferas promovem formações onde a sociedade civil participa, onde conseguimos aprender entre dados agregados e dados desagregados. E essas informações estão ajudando a sociedade civil para a sua ação de advocacia. Dr. Pembele, pode ajudar-nos também a entender, digamos, o papel da sociedade civil no processo de recolha de dados para a apresentação do primeiro e também do segundo relatório da ETA Angola? Bem, a sociedade civil desempenhou um papel fundamental nesse processo. Primeiro, sabemos que a sociedade civil em si tem várias organizações que têm diferentes áreas de atuação. Há outras que estão ligadas à questão legislativa, outras estão ligadas à questão de educação e informação comunitária, e há outras que estão na área de gênero, e assim sucessivamente. Então, a recolha de dados para este trabalho, na verdade, foi um elemento muito fundamental também da unificação da própria sociedade civil, na medida em que a nossa ação estendeu-se a mais instituições, e não só aqui, até inclusive as relações interpaíses. No caso de Moçambique, a RDC, foram áreas em que a sociedade civil viajou para partilhar experiências e também entender ou buscar algumas experiências de que maneira, no caso dos países que já têm um passo mais avançado nas questões de ATI, como é que eles conseguiram obter essas informações praticamente para contribuir no que diz respeito aos relatórios. Mas também já salientei a questão formativa, porque os relatórios da ATI requerem um componente muito profundo de conhecimento. Portanto, é a sociedade civil que precisará desta formação. Já temos tido. Já temos tido conjunto de formações, tanto as promovidas... Justamente para poder entender os meandros de todo este processo. Exato. Sem esta noção, sem essa participação nas formações, sem partilha de experiência com outros países, na verdade, não é, como se diz em inglês, it's not a piece of cake. Não é metade de bolo para pensar que logo entra, não. São relatórios que requerem conhecimento, primeiramente, do nosso campo de atuação como sociedade civil, em segundo lugar, do portfólio que temos a nível do país no que diz respeito aos recursos e também as leis que regulam exatamente o setor. E houve alguma dificuldade na recolha destes dados? Alguns desafios? A dificuldade temos. Primeiramente, trata-se da dificuldade legislativa. Existem ainda dados em que, por motivo da legislação angolana, no que diz respeito a dados financeiros, sabemos que
Última vez tivemos algo de melhor quando estávamos na fase de validação do último relatório para irmos ao terceiro. Soubemos que encontramos algo que foi identificado tanto por nós como sociedade civil e também pelos administradores independentes, é a questão de trabalharmos numa lei que permita a abertura praticamente de dados financeiros. Então, esses dados financeiros, não só dados agregados, mas sobretudo dados desagregados, que permita o conhecimento dessas informações. E não só, também a humanização desses dados. Como soubemos, Anastácio, que muitos dados das indústrias extrativas vêm de maneira técnica, são dados com uma linguagem técnica. E essa linguagem técnica tem que ser traduzida numa linguagem comunitária, no sentido que o cidadão comum possa ter acesso a essas informações, sobretudo o estudante, que amanhã será um futuro geólogo, futuro elemento no ramo das indústrias e também futuro elemento da advocacia. Se não obtermos essas informações de maneira desagregada e com uma linguagem humanizada, então teremos sempre essa grande dificuldade. Esta é a parte que nós ainda temos como uma dificuldade de transformar, primeiramente, de legislar a abertura de dados e, por conseguinte, a humanização da linguagem técnica de dados. Há um outro aspecto, Dr. Pembelo, também bastante importante e várias vezes realçada. Como é que se pode engajar de maneira, digamos, eficaz, portanto, os governos e as empresas para garantir que os dados sobre receitas e gastos sejam mais acessíveis e compreensíveis, portanto, para o público em geral? Bom, isso cai exatamente no que diz respeito a um dos princípios do ETI, que é a transparência. A transparência em si é um elemento muito forte que desemboca primeiramente em busca da realidade e também a partilha da informação. Já comecei no princípio a dizer que são quando trata de governo e trata das indústrias extrativas, encontramos por ali dois atores. A sociedade civil já está de lado, dois atores. Esses dois atores têm papéis fundamentais. Primeiro, o governo tem o papel de legislar e fiscalizar. Se as leis forem de acordo com o que pretendemos alcançar e a fiscalização também acompanhar milimetricamente a implementação ou aplicabilidade das mesmas leis, nós teremos logo elementos fundamentais que vão espelhar o que foi extraído, onde, o que foi gasto, o que foi pago e o que vai, por exemplo, aqueles que são chamados de beneficiários primários. Na própria indústria existem os beneficiários primários, porque a indústria em si, na verdade, não é fácil para trabalhar. Eu, anteriormente, quando não tinha ainda os cursos de auditoria da área de mineração, tinha uma perspectiva um pouco diferente. Depois das minhas formações, comecei a dar conta que nem sempre todo projeto de mineração que alcança os objetivos. E ainda pode-se investir tanto, mas vamos chegar ao fim que os resultados não são factíveis. Isto porque, se a prospecção for mal feita, a mineração até a fase de recolha de resultados, podemos encontrar caos. Então, e o que acontece? Você já investiu, mas depois, desde que a prospecção for mal feita, e o que vai acontecer é que os dados obtidos naquele momento não correspondem, por exemplo, com as informações que teve, se aqui possuímos jazigos ou possuímos, por exemplo, petróleo bruto em certas áreas, seja em sistema de onshore ou seja em sistema de offshore. Então, conseguimos entender de que quando a empresa assume uma determinada responsabilidade fiscal por parte do governo, é dele informar o governo e as partes interessadas em todas essas etapas sobre as ações levadas a cabo
e os resultados praticamente obtidos. E isto por meio do quê? Por meio de relatórios. E esses relatórios devem ser relatórios periódicos e regulares, com as informações factíveis, que não tenha vieses, que talvez o que está no terreno é outra coisa e o que está no documento é outra coisa. Aliás, se os relatórios trazerem consigo dados factíveis, nós teremos um desenvolvimento. Por quê? Estaríamos a olhar a maneira de como os nossos recursos extraídos vão contribuindo no desenvolvimento da economia do nosso país e também vão chegando à satisfação dos benefícios do nosso povo. Os meios de comunicação também jogam um papel fundamental nesta questão da influência da transparência. Que referência pode partilhar em relação ao contributo deste setor, digamos, na fiscalização e também maior pressão para uma transparência mais sustentável no setor da indústria extrativa no nosso país? Exatamente. Quarto poder. O quarto poder. Imaginemos, o quarto poder. Quando uma determinada área da sociedade tem poder, isso implica que tem um papel fundamental. Primeiro, tudo que se faz, tudo que se trabalha nos campos é como no meio de quatro paredes. Se não existir um órgão transparente, comprometido com porque também a transparência não só para quem explora, mas também para quem informa. Para quem informa. Quando nós estamos a informar com uma certa fidedignidade, nós vamos encontrar que teremos a ligação correta entre o que está no terreno e o que as pessoas vão tomando como conhecimento. Qual é o papel, por exemplo, da imprensa? A imprensa facilita que o que está sendo feito seja usado e o que está sendo extraído, para melhor dizer, seja usado de melhor forma. Porque vamos saber quem é o ator que está explorando, o que ele explorou, em que período e provavelmente quanto e o que é. Vamos supor, tomamos conhecimento que entre 2016 e 2017, por meio da imprensa, tomamos o conhecimento da extração da pedra maior, que era de 404 quilates. Tomando conhecimento desta pedra, o que aconteceu? A imprensa trabalhou, mas depois chega numa determinada altura, a imprensa parou. A fazer o acompanhamento, não é? Sim. E até aqui ninguém consegue explicar onde é que foi a pedra, os benefícios. Nós sabemos que para nós que a pedra tinha sido vendida numa empresa, a empresa transformou, não sei o que lá mais. O que a gente precisa é que a imprensa seja também assídua. Eu digo assídua. Fazer acompanhamentos. Como se fosse um aluno que está na sala de aula, desde o momento que o professor entra até que o tempo termina. Acompanhar. Se a imprensa assumir este papel como já tem sido, por exemplo, eu estou continuando sempre a salientar. O que estamos a fazer aqui? É exatamente o verdadeiro trabalho da imprensa. O verdadeiro trabalho da imprensa é uma imprensa livre, uma imprensa transparente e uma imprensa inteligente que defende o seu papel. E ali nós hemos de ter, na verdade, uma indústria transparente. E o Dr. Pembela acha que a nossa imprensa não tem jogado, digamos, o papel mais desejável naquilo que é a pressão, naquilo que é, digamos, a perspectiva de uma maior fiscalização de todo este processo ao nível da indústria extrativa em Angola? Bom, diria que melhorias estamos a ter e que precisamos que essas melhorias continuem. Como um pioneiro da sociedade civil, Anastácio sabe que não queria me exaltar aqui, mas 30 anos, praticamente desde 94, no campo da sociedade civil, trabalhando nas lundas, acompanhando as minas de Lumina, Quango, naquela altura SDM, a Sociedade Mineira Brasileira, e agora Chitotolo, tanto por ali, e a nível de Cabinda, praticamente, e até aqui no Soio, participei naquelas áreas do TE, vi exatamente ser promovida a empresa Angola LG, estou no terreno, sei exatamente, já participei em várias atividades da imprensa. Na verdade,
agora a melhoria. É esta melhoria que nós queremos que avance. Aliás, se não fosse essa melhoria, mesmo a aceitação da Angola no mecanismo de ETI seria difícil. Porque quando não se divulga, quando não se sabe o que está lá, seria algo um pouco difícil. Mas agora é de dizer, é de parabenizar, não é? Os passos que estão sendo dados, a criação desses passos e várias instituições. ATI, Angola, já tem aquele, podemos chamar, temos o jornal, temos há mais um outro revista. Uma revista. Então, esses aspectos todos ajudam-nos a entender que a imprensa está fazendo um trabalho bonito e melhor, mas como agentes, é não se de dizer que é preciso continuar e dar o melhor, porque ainda muito há por fazer, porque a Angola de ontem, se foi maior, o Angola da manhã será mais maior. Doutor, falemos um pouco agora do impacto, sobretudo das receitas que advêm da indústria extrativa junto das comunidades. O Dr. Pembele, como disse, tem uma vasta experiência ao nível da sociedade civil, nesta questão de monitoria de todo o processo. Considera que, digamos, este impacto faz sentido, o impacto que observamos hoje faz sentido junto das comunidades? Bom, para medirmos esse impacto, nós temos primeiramente que compreender se a própria sociedade... As comunidades estão de facto a se beneficiar dos recursos deste bem que é de todos nós. É isso que eu estava a dizer, que primeiramente temos que entender como é que as comunidades têm compreendido a chegada desses benefícios até a eles. Esse é o primeiro ponto. Segundo, compreender como é que as empresas estão comprometidas na questão da responsabilidade social corporativa e, por outro, como é que o governo está comprometido com o orçamento geral do Estado para colocar fatias favoráveis naquilo que é a educação, a saúde, a questão das estradas, a iluminação e também outros aspectos da proteção social. Já não estamos num passado muito sombrio. Numa altura em que nós tínhamos as estradas, que praticamente quem vai aqui até o primeiro município das Lundas, que o chamo Teba, eu, por exemplo, fazia 3 dias pelo caminho. Mas agora, com a feitura das estradas, a questão das águas, a questão da rede da comunicação, nós conseguimos entender que tudo isso são elementos advindos dos nossos recursos. Mas o que se requer nesse procedimento, o que é exatamente fazer sentir as comunidades que, na verdade, as nossas indústrias estão a trabalhar. Nós temos que ter um pouquinho uma questão que sempre que eu digo. Os recursos naturais, Anastácio, não foram distribuídos de maneira equitativa do ponto de vista do subsolo. Se formos a dizer, podemos dizer que foram distribuídas injustamente, não é? Porque há província que tem diamante e outra província não tem. Há província que tem madeira e outra não tem. É ali onde vem exatamente o papel fundamental do governo para a ser um agente que protagoniza a distribuição equitativa, não igual, porque eu não sou muito bom na questão de igual, porque tudo que é igual serve, mas nós não somos iguais, Anastácio. Imagine que alguém vem aqui com fatos de número 54, me serve. O Anastácio tem que levar no alfaiate. Então já te leva tempo. Eu vou usar na hora. Mas a equidade é dar ao que facilita e cabe na pessoa, pouco importa a diferença. Então é este elemento muito fundamental. Essa diferença é que procuramos tentar eliminar, encontrar primeiramente aquelas pessoas que vivem nas áreas de exploração mineira. Esses sofrem do impacto de extração devido
a questão do ambiente. Vamos supor que a extração e a lavagem de minérios praticamente polui as águas por natureza. Tem a questão de sistema, por exemplo, a mineração de diamante em Angola tem um sistema de open pit, significa de céu aberto, e esse céu aberto tem praticamente maior impacto. Sabe que, Anastácio, a Terra possui gases. Se você abrir esses gases da Terra, e podem trazer conjunto de doenças que as pessoas não vão saber. Porque falamos, não, mudança de clima. Não é só mudança de clima, mas também os trabalhos protagonizados pelo homem traz outro clima. Por essa razão que em toda a área onde uma mineração é feita, é preciso analisar os impactos secundários, doenças que provêm do processo de mineração e como precaver a saúde da população. Esse também é um grande benefício. A população não precisa de distribuir dinheiro, não. Desde que as escolas estejam lá, com bom ensino, professores estão lá, por exemplo, a questão de saúde, transporte, comunicação. Esta parte, desde que o cidadão comum se sinta facilitado, as redes hoteleiras. Para andar, precisamos chegar num determinado sítio. Não é porque tem que ir até meia-noite, não. Se eu chego numa área de 17 horas, exatamente se é uma localidade, eu tenho que encontrar de como me acomodar e amanhã. É isto que leva exatamente o que são benefícios junto ao nosso povo. É que o dever do governo, no nível da legislação e a distribuição equitativa, e, por último, das próprias empresas no local para a questão da responsabilidade social corporativa, porque eles têm como capacitar a população a mitigar os danos provenientes das indústrias estrangeiras, sobretudo na fase em que as empresas fecham as suas minas. Então, a população tem que estar preparada de que maneira a mitigar esses danos. Significa viver depois do viver que as indústrias trazem. Muito bem, Dr. Pembele, já estamos na reta final deste nosso espaço e em jeito de recomendação, como reforçar, digamos, a educação para que possamos ter, digamos, elementos mais sustentáveis no âmbito da transparência no setor da indústria extrativa no nosso país? Bom, a princípio é assumirmos o cumprimento das leis, porque as leis são os elementos de base que regulam o nosso ser e o nosso estar dentro de qualquer tipo de processo. Se as indústrias extrativas forem se comprometer no cumprimento das leis junto ao governo, e o governo se comprometer no uso dos rendimentos para a equitatividade dos benefícios às comunidades, a sociedade civil continuar com seu papel de educar também as comunidades na proteção do bem comum. Porque há um outro problema aqui, Anastácio. O governo pode pôr um bem comum. Se o cidadão não tiver esta idoneidade de proteger, o cidadão acabará de ser pobre e o governo acabará sempre de ser mal visto. Porque onde não se protege, a Bíblia diz isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden. Comissão tripartite. Lavrar, cuidar e frutificar. Então, na frutificação, tudo que é cuidado e que frutifica é que alcance a maioria. Podemos lavrar, se não cuidarmos o fruto, naturalmente, ou servirá para mim e para o outro haverá fome. Então, nós todos temos que fazer parte desse processo e a imprensa não pode se retirar. Muito bem. Dr. Manuel Pembele, muito obrigado, por participar desta nossa edição. Obrigado. Faço votos de sucessos nos seus afazeres e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Anastácio. Estamos juntos, também estamos juntos, todo o auditório da indústria, da hora da indústria extrativa. Muito obrigado. Caro comunicador, assim terminamos com mais uma edição do seu espaço de eleição, a Hora da Indústria Extrativa. Hoje, o nosso convidado foi o Dr. Manuel Pembele, membro da sociedade civil na Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extrativas. E falamos sobre os princípios da responsabilização do governo perante o cidadão. Grato pelo carinho da sua audiência.
Até a próxima.